Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos, esse tempo separado para a gente meditar naquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração, de uma forma sutil, um pequeno instante, mas com certeza algo para mexer nos nossos corações. E a gente vem falando aqui a respeito da armadura de Deus. Eu quero voltar a esse assunto, na verdade avançar um pouco mais nesse assunto da armadura de Deus, esse assunto tão importante que fala desse revestimento nosso numa batalha que está sendo travada continuamente. Eu quero então ler o texto aqui, o texto base nosso, e avançar um pouco mais nesse texto aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim para nós: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu quero me prender então aqui nessa noite com vocês a esse último ponto que nós trouxemos aqui no versículo 16, onde fala, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A proposta da palavra de Deus, quando fala da armadura, mostra uma vestimenta com todas as suas peças e cada uma das peças com uma função. Entendemos que isso é um símbolo que está falando de uma batalha espiritual e está usando a representação da armadura. E quando fala aqui a respeito de um escudo, diz que esse escudo deveria estar no braço, deveria ser usado continuamente. Diz aqui o texto, embraçando sempre o escudo da fé. A característica desse escudo, então, é ser um escudo de fé, é ser algo que de alguma forma nos protege, nos livra dos dardos inflamados do maligno. O texto aqui diz para nós que com esse escudo nós poderíamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, existia uma condição de inutilizar as investidas do maligno contra as nossas vidas. Se nós estivermos então com esse escudo, nós poderemos então estar nos protegendo continuamente de tudo aquilo que o inimigo se levanta e de alguma forma ataca as nossas vidas. A investida de Satanás não é uma investida muitas vezes nítida, declarada, aberta, ela é sutil. Ela vem para desmerecer realmente aquilo que nós acreditamos. E nós já vimos que muitas peças de armadura trabalham dessa forma. Mas quando nós falamos da nossa fé, nós estamos falando de coisas que ainda não se completaram, de coisas que ainda não aconteceram. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem, aquilo que ainda não se concretizou, aquilo onde nós nos apoiamos simplesmente porque Deus nos falou, simplesmente porque Deus compartilhou conosco verdades que estão por vir, e essas verdades nos movem, nos alimentam, nos enchem de esperança. Quantas dessas coisas, então, tentam ser, de alguma forma, desacreditadas pelo inimigo? O inimigo usa, então, dos seus dardos, das suas setas, das suas flechas, para, de alguma forma, roubar a nossa fé, para, de alguma forma, ver a gente se desprender daquilo que é a promessa de Deus para nós, se desprender daquilo que Deus separou, daquilo que Deus decretou para nós. Quando nós, então, estamos cheios de fé, quando nós estamos, então, com esse escudo de fé, esses dardos não têm efeito. Esses dardos perdem o seu efeito. O texto, quando fala aqui que nós apagaríamos os dardos inflamados do maligno, entenda que eles perderiam todo o seu efeito, toda a sua maldade, toda a sua crueldade pela fé. Ou seja, se eu estiver realmente revestido de fé, se eu estiver protegido com a fé, se eu estiver guardado com esse escudo de fé, o inimigo não pode prosperar. Tudo aquilo que o inimigo traz para nós, tentando desmerecer a palavra de Deus,
muitas vezes está associado às nossas frustrações, às nossas decepções, às nossas tristezas, a momentos que nem sempre foram muito bons para nós, há situações que às vezes parece que não são as melhores para nós. Mas se nós lembrarmos, a palavra de Deus nos fala de promessas futuras, de coisas que ainda vão acontecer. Fala de um futuro, uma eternidade com o Senhor que nenhum de nós ainda experimentou. Algo que ainda vai se realizar, algo que ainda vai desenrolar na nossa vida. Ou seja, promessas futuras, promessas de coisas vindouras, elas não podem ser abaladas pelos problemas de hoje. Elas não estão vinculadas a isso, elas estão acima disso. Elas estão totalmente independentes das coisas que acontecem no dia de hoje. Elas estão guardadas, elas estão reservadas, elas são promessas que realmente vão se cumprir. Quando nós olhamos a palavra de Deus e nos fala do nosso Senhor Jesus que vem resgatar a igreja, ele ainda não veio, mas é uma verdade, como ele mesmo declarou. Ele mesmo disse que se não fosse assim, ele nos teria dito, quando ele promete que prepararia morada para nós, ou seja, verdades que dirigem a nossa vida, e nós estamos apoiados nela. Nós temos fé nessas verdades. E por continuar crendo, nós temos esperança. Por continuar crendo, nós temos convicção, nós temos certeza, nós podemos ter alegria, mesmo que isso ainda não tenha se cumprido na nossa vida. Então, o nosso escudo, ele realmente faz com que as investidas de Satanás percam o seu efeito. Esse escudo da fé realmente apaga os dardos inflamados do maligno. Não deixe o inimigo questionar a sua fé. Não deixe o inimigo, de alguma forma, enfraquecer a sua fé. Porque se em algum momento esse escudo ele for fragilizado, se você deixar de segurar esse escudo, de usar esse escudo, talvez os dardos inflamados do maligno alcancem o seu coração. Não deixe acontecer isso. Permaneça com fé, permaneça com esperança. Olhe para tudo aquilo que Deus falou que ia fazer e já fez. Que isso enche o seu coração de esperança. Que isso enche o seu coração de fé. Porque as coisas que Ele falou que vai fazer e ainda não fez, estão prestes a acontecer. E você está apoiado nessa fé. Você está firmado nessa fé. Você está agora fortalecido nessa fé. Com esse escudo que protege você dos dardos inflamados do maligno. Amém? Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua infinita misericórdia, porque nós fomos alcançados por fé. Nós fomos, Deus, trabalhados pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, e fomos levados, ó Deus, a acreditar nas Tuas promessas. Quantas promessas que nós acreditamos que o Senhor já cumpriu. Quantas mostras o Senhor já nos deu da Tua fidelidade, que o Senhor é digno de confiança, como é a Tua palavra, Deus, digna de confiança. Obrigado, Deus. Obrigado por ter feito dessa forma continuamente para fortalecer a nossa fé. Obrigado porque todas as promessas que estão registradas nas Escrituras são decretos dados pelo Senhor que vão se cumprir. Obrigado porque a gente pode esperar, porque a gente pode aguardar, porque a gente pode confiar. Que o Senhor nos ajude, Deus, a permanecer guardados por essa fé, revestidos por essa fé, cobertos por esse escudo, para que nenhuma investida do inimigo prevaleça, e sim elas sejam todas neutralizadas, anuladas por aquilo que nós cremos. Satanás não vai prosperar nessa batalha, não vai nos abater, não vai nos atormentar. O Senhor tem nos dado vitória e nos dará sempre. Que a gente possa se apropriar de uma forma especial no dia de hoje desse escudo e continuar tendo fé, porque o Senhor fará grandes coisas, Pai. Nós dependemos totalmente do Senhor. Cuida de nós, nos abençoa, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, em nome de Jesus.